era primo de Jesus, o maior profeta nascido de mulher, segundo o próprio Cristo. Ele batizou o Filho de Deus e, mesmo assim, Deus permitiu que um rei embriagado mandasse cortar sua cabeça. Porque o mesmo Deus que enviou anjos para libertar Pedro da prisão não fez o mesmo por João. A resposta surpreende. Deus podia salvá-lo. Jesus estava vivo, poderia ter ido libertá-lo, mas não o fez. Em Mateus 11, Jesus disse que João era o maior entre os nascidos de mulher, mas acrescentou que o menor no reino dos céus é maior do que ele. João tinha um propósito temporário. Sua missão era preparar o caminho para Cristo, e quando essa missão terminou, Deus o chamou para casa. Mas aqui está o ponto mais forte. João morreu porque foi fiel até o fim. Ele confrontou o pecado do rei Herodes, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Marcos 6,18. Registra que João dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Essa verdade o levou à prisão e à morte. Deus não o livrou porque sua morte cumpria um propósito maior: mostrar que a verdade de Deus vale mais do que a própria vida. Às vezes, Deus salva, e às vezes Ele chama para casa. Se Jesus não tinha pecado, por que ele quis se batizar? Naquele tempo, João pregava um batismo de arrependimento para pessoas que queriam mudar de vida e se preparar para a chegada do Messias. Mas Jesus não precisava se arrepender. Mesmo assim, ele entrou nas águas para obedecer ao plano de Deus, para se identificar com a humanidade, para dar exemplo de humildade e para marcar o início da sua missão. E ali, ainda nas águas, o céu se abriu. Deus estava revelando quem Jesus realmente era. E então declarou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Não foi por arrependimento, mas sim por um propósito. O primeiro milagre de Jesus. Jesus transforma a água em vinho. Porque milhares de demônios suplicaram a Jesus pelos porcos. Ao cair da tarde, Jesus chegou a uma terra dominada pelo mal. Um homem possuído por milhares de demônios vivia fora de controle. Ninguém conseguia detê-lo. Quando Jesus apareceu, não houve luta, houve temor. Os demônios suplicaram. Eles sabiam a verdade. Diante de Jesus, não se luta, se obedece. Pediram para entrar nos porcos, porque sem um corpo não podem agir. Imploramos, não nos mande para o abismo. Os animais Deixe-nos entraram em entrar desesperos nos e se lançaram ao mar.
Não foi por acaso. Foi um sinal. O mal sempre termina destruindo tudo o que toca. E ficou exposto a algo impossível de ignorar. Diante de Jesus, até os demônios obedecem. Enquanto Jesus arrastava a cruz rumo à sua morte, houve uma testemunha silenciosa que ninguém viu. Um anjo observando cada golpe, cada chicotada, cada gota de sangue. E o mais surpreendente não é que ele esteve ali, mas o que não pôde fazer enquanto o via morrer. Na noite anterior, no Getsêmani, quando Jesus suava gotas de sangue por causa da angústia, Lucas 22:43 revela: apareceu-lhe um anjo do céu para fortalecê-lo. Deus enviou esse anjo para lhe dar força sobrenatural, porque o que Jesus carregaria não era apenas madeira, era o peso do pecado de toda a humanidade. Mas aqui está o que vai te comover. Esse anjo não pôde impedir um único golpe, só pôde fortalecê-lo para suportar. Jesus teve que passar por cada chicotada, cada humilhação, porque esse era o único caminho para te salvar. E aquele anjo teve que ver tudo sem poder intervir. Porque Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Este não é apenas um símbolo poético, é a declaração de um poder que faz os alicerces do abismo tremerem. Nas Escrituras, Judá era a linhagem dos reis, e o leão era o seu selo oficial de autoridade inquebrável. Ao assumir este título, o Messias revela sua verdadeira identidade. Ele é o único herdeiro legítimo do trono eterno. Aquele que possui a soberania para abrir os selos do destino e governar sobre todas as nações da terra. Ele é o guerreiro que protege o seu povo, o rei que nunca recua e o juiz diante do qual todo joelho, no céu e na terra, será obrigado a se dobrar. Entenda a verdade.
Ele não veio apenas como o cordeiro para ser sacrificado. Ele voltará como o leão, para reinar por toda a eternidade. Deus lembra Israel de que é um povo santo e separado, escolhido por Ele. Por isso, estabelece orientações de pureza, incluindo quais alimentos podem ou não ser consumidos, distinguindo o que é limpo e imundo. O capítulo também reforça a prática dos dízimos como forma de honra ao Senhor, sustento do levita e cuidado com o estrangeiro, o órfão e a viúva. A obediência a essas instruções traria bênção e prosperidade em tudo o que o povo fizesse. Que Deus acabou instantaneamente com um homem que apenas tentava ajudar. A história de Uzá é uma das advertências mais duras da Bíblia. Naquele dia, o rei Davi trazia a arca de volta para Jerusalém. Havia festa, música, danças e alegria, mas cometeram um erro fatal. Colocaram a presença de Deus sobre uma carroça de madeira, como se fosse um objeto comum. Deus havia sido claro. A arca deveria ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes, e não deveria ser tocada por mãos humanas. Mas escolheram a comodidade em vez da santidade. Quando os bois tropeçaram, a arca se inclinou. Uzá reagiu por instinto e tocou a madeira sagrada. Foi um instante. Seu corpo não conseguiu suportar. A música cessou. O temor percorreu o povo em silêncio. Não foi um ato impulsivo de Deus. Foi o choque entre mãos humanas. E uma santidade que já havia alertado para não ser tocada. Naquele silêncio, Davi compreendeu algo essencial. A presença de Deus não perde o seu poder pela proximidade. Ela pode ser celebrada, pode ser adorada, mas nunca tratada com leviandade. Porque o que é santo não se manipula. Lepra aparecer instantaneamente na testa de um rei, por entrar onde não devia. Uzias era poderoso, mas cruzou a linha e pagou com sua pele. Uzias, rei de Judá, era extraordinário. 52 anos de reinado. Construiu exércitos, fortalezas, venceu batalhas. Seu nome foi famoso até o Egito, poder real. Mas quando ficou forte, seu coração se corrompeu. O sucesso virou veneno. Começou a se sentir acima das leis, acima dos sacerdotes, acima de Deus. Uzias entrou no templo do Senhor, com incensário de ouro na mão, para queimar incenso, função exclusiva dos sacerdotes consagrados. Nenhum rei jamais podia fazer isso. O sumo sacerdote Azarias entrou com 80 sacerdotes corajosos, confrontando o rei. Não te compete a ti, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é dos sacerdotes. Sai do santuário. Uzias ficou furioso, incensário na mão, pronto para queimar, raiva real nos olhos. Quem vocês pensam que são? Recusando-se a sair. Orgulho de décadas. Enquanto ele ainda segurava o incensário, com raiva, a lepra apareceu, instantânea, em sua testa, branca, visível, julgamento divino em tempo real. Os sacerdotes recuaram.
horrorizados. Viram a lepra brotando visivelmente. Azarias gritou: "Sai, o Senhor te feriu!" Uzias olhou para sua própria testa. Terror. Uzias apressou-se para sair. Ele mesmo estava assustado. Sentia o julgamento. A lepra estava em sua testa. Saiu correndo do templo, humilhado, destruído. Uzias foi leproso até o dia da sua morte. Viveu em casa separada, isolado, excluído da casa do Senhor. Seu filho Jotão governava o reino. Rei sem trono real. O povo de Jerusalém viu um rei glorioso, reduzido a leproso, por um único ato de orgulho, uma invasão ao sagrado. Consequência imediata e permanente. A mensagem é clara. Deus estabelece limites, mesmo para reis. Sucesso e poder não dão licença para cruzar fronteiras divinas. Deus entrega Jericó nas mãos de Israel e orienta uma estratégia incomum. Marchar ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º, 7 voltas com trombetas e um grande grito. Pela obediência do povo, os muros caem e a cidade é conquistada, mostrando que a vitória vem do Senhor e não da força humana. Raabe e sua família são poupadas por sua fé e ajuda aos espias. Tudo o que é valioso é consagrado a Deus, e Jericó é destruída. A fama de Josué se espalha, confirmando a presença e o poder de Deus com Israel. O favor de Deus, em meio à simplicidade. Noemi tinha um parente rico chamado Boaz, do clã de Elimeleque. Ruth foi recolher espigas e, pela providência de Deus, chegou ao campo de Boaz. Ao vê-la, Boaz demonstrou interesse e perguntou sobre sua identidade. Sabendo de sua fidelidade a Noemi, ele a tratou com bondade e proteção. Boaz permitiu que Ruth colhesse livremente e ainda ordenou que a ajudassem. Ruth se humilhou, reconhecendo o favor recebido, mesmo sendo estrangeira. Ele também a alimentou e cuidou para que nada lhe faltasse. Ao voltar, Noemi reconheceu que Boaz era um resgatador da família. Ruth continuou trabalhando nos campos de Boaz durante toda a colheita. Assim, Deus começou a transformar a história delas com provisão e graça. Após a travessia do Jordão, Deus ordena que 12 homens tomem 12 pedras do leito do rio. As pedras seriam um memorial perpétuo, lembrando às futuras gerações o milagre do Senhor. Josué também ergue 12 pedras no meio do Jordão, onde os sacerdotes haviam estado. Quando a arca sai do rio, as águas voltam a correr como antes. O povo acampa em Gilgal, e as pedras são levantadas como sinal da travessia em seco. Assim, Israel recordaria que Deus abriu o Jordão, como abrira o Mar Vermelho. O memorial serviria para que todas as nações reconhecessem o poder do Senhor. Josué morre. Após renovar a aliança entre o povo e o Senhor, Josué, servo de Deus, morreu com 110 anos. Ele foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim. Sua vida foi marcada pela fidelidade e liderança na conquista da terra prometida. Enquanto Josué viveu, Israel serviu ao Senhor com dedicação. Mesmo depois de sua morte, o povo permaneceu fiel durante a vida dos líderes que testemunharam as obras de Deus. A morte de Josué encerrou uma geração que viu grandes milagres e vitórias concedidas pelo Senhor. O dia em que Deus julgou a esposa de Davi por desprezar aquilo que era sagrado. Do alto do palácio, Mical, esposa do rei Davi, observava. Lá embaixo, seu marido não agia como rei. Ele dançava com o coração inteiro diante da Arca da Aliança. Aos olhos dela, aquilo era vergonhoso. Em seu íntimo pensou: como pode o rei de Israel se expor dessa forma? Mas Davi não dançava para a multidão. Naquele momento, Davi deixou de lado a coroa, abandonou as vestes reais e se colocou pequeno diante de Deus. Sua adoração era pura, cheia de alegria e entrega.
Tudo aquilo era para o Senhor, nada era para homens. Mical, porém, não viu santidade. Ela enxergou apenas humilhação. Quando Davi voltou ao palácio para abençoar sua casa, ela o recebeu com palavras duras, carregadas de ironia, questionando sua atitude diante dos servos. Se isso parece vergonha aos seus olhos, saiba que diante de Deus eu me tornarei ainda mais humilde. O desprezo pelo que é sagrado não passou despercebido. As escrituras registram que Mical não teve filhos até o fim de sua vida, como sinal de um juízo silencioso, porém definitivo. Essa história nos lembra que adoração não é encenação, não é aparência, não é para pessoas. Adorar é um ato santo que exige reverência, entrega e temor. Israel vagou 38 anos no deserto, até que toda a geração rebelde morreu, como o Senhor havia decretado. Deus orientou o povo a não guerrear contra Edom, Esaú, Moabe e Amon, pois essas terras já tinham sido dadas por Deus aos seus descendentes. O Senhor mostrou que ele governa as nações e seus territórios. Ao chegar o tempo certo, Deus entregou Sion, rei dos amorreus, nas mãos de Israel. Sion recusou a passagem, teve o coração endurecido e foi derrotado. Assim, Israel começou a possuir a terra a leste do Jordão, confirmando que a conquista acontece no tempo e na direção do Senhor. 3 homens da Bíblia que nunca morreram. 1. Enoque. Enoque foi bisneto de Adão e teve um relacionamento especial com Deus. Ele viveu 308 anos no mesmo período que Adão e foi pai de Matusalém. Sua caminhada com Deus foi tão íntima que Deus o levou diretamente para o céu, sem passar pela morte. Gênesis 5:24. Foi como se ele simplesmente desaparecesse da terra e entrasse na eternidade. 2. Elias. Elias foi um profeta destemido, conhecido por enfrentar reis perversos e realizar grandes milagres. Quando chegou a hora de partir, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos celestiais, desceu em um redemoinho e o levou ao céu, segundo Reis 2:11. Sua ascensão foi espetacular e envolta em chamas, tornando-se um dos eventos mais incríveis da Bíblia. 3. Melquisedeque. Melquisedeque é um dos personagens mais enigmáticos das Escrituras. Conhecido como Rei da Justiça e sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia não menciona sua origem, genealogia ou morte. Hebreus 7:3. Ele é descrito como sem princípio de dias e sem fim de vida, sendo comparado ao Filho de Deus. Sua existência misteriosa nos faz refletir sobre os profundos mistérios das Escrituras. Esses 3 homens desafiam nossa compreensão da mortalidade e deixam no ar a pergunta: quantos outros segredos ainda estão escondidos na palavra de Deus? E você acredita que Deus tem mistérios grandiosos que ainda serão revelados? Diga amém, pois suas promessas são eternas e seu poder é infinito. Os 4 profetas mais poderosos da Bíblia. Em 4º lugar está Isaías. Isaías viu o Senhor assentado em um alto trono, cercado por serafins. Anunciou a vinda do Messias, séculos antes de seu nascimento, e declarou juízo sobre nações inteiras. Quando temeu, Deus respondeu: a tua culpa foi removida, tua boca foi tocada com fogo celestial. Em 3º lugar está Elias. Elias fez descer fogo do céu diante de todo o povo e fechou os céus para que não chovesse. Falou com Deus no monte, não no fogo nem no terremoto, mas na voz suave. O Senhor lhe disse: ainda não acabou. Elias foi levado vivo em um carro de fogo. Em 2º lugar está Daniel. Daniel viu anjos descerem do céu e recebeu revelações sobre reinos e o fim dos tempos. Foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou seu anjo e fechou a boca das feras. Também interpretou sonhos impossíveis. O Senhor lhe disse: em 1º lugar está Moisés. Moisés falou com Deus face a face e viu sua glória passar diante dele. Abriu o mar, enfrentou o faraó e recebeu a lei cercado por fogo e anjos.
Deus lhe disse: Nenhum profeta conheceu o Senhor como ele. Israel voltou a fazer o que era mal diante do Senhor, e por isso ficou 40 anos sob domínio dos filisteus. Um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, que era estéril, e anunciou que ela teria um filho. O menino seria nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e começaria a libertar Israel dos filisteus. O anjo orientou que a mãe não bebesse vinho nem comesse nada impuro durante a gravidez. Manoá orou pedindo mais instruções, e o anjo apareceu novamente confirmando as orientações. Após oferecerem um sacrifício ao Senhor, o anjo subiu na chama do altar, revelando sua natureza divina. O casal temeu, mas reconheceu o agir de Deus. O menino nasceu, recebeu o nome de Sansão, cresceu sendo abençoado pelo Senhor, e o Espírito de Deus começou a agir. Você sabe para onde vai a alma de um pecador depois da morte? Muitas pessoas pensam que no momento em que alguém para de respirar, sua alma é imediatamente lançada no inferno. Mas a resposta da Bíblia é muito mais assustadora do que a maioria imagina. Hebreus 9:27 deixa isso bem claro. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que a morte não é o fim. É a linha de partida onde você se coloca diante de Deus, aguardando o veredito. Jesus contou a história de um homem rico que vivia em luxo todos os dias. Ele morreu e passou a clamar em tormentos. Mas Lázaro, o pobre coberto de feridas que ficava à porta do rico, foi levado pelos anjos para um lugar de conforto. Duas pessoas que caminharam pela mesma rua, mas cujas almas aguardavam em lugares completamente opostos. E nos últimos dias, os livros serão abertos, e todos serão julgados de acordo com o que fizeram. Se o seu nome não for encontrado no livro da vida, o fim será o lago de fogo. Uma escuridão e um vazio que vem de estar separado de Deus para sempre. Isso soa aterrador. Mas o verdadeiro propósito de Deus não é te assustar. É te mostrar que ainda existe um caminho de saída enquanto você estiver vivo. Você ainda tem tempo de voltar para Jesus, confessar seus pecados, se apegar à salvação dele e ter seu nome escrito no livro da vida. É revelado que Lúcifer será acorrentado por um ser tão poderoso que desafia toda a compreensão humana. A Bíblia descreve um ser celestial, descendo com autoridade divina, empunhando em uma mão uma corrente e na outra a chave do abismo. Quando ele abre o portão do abismo, onde estão confinados os mais temíveis príncipes infernais, nenhum deles ousa resistir. Seu poder é avassalador. Ao contemplar esse ser, Lúcifer sequer tenta lutar. Ele sabe que está diante de algo terrivelmente superior. Com uma autoridade implacável, o celestial prende Lúcifer com a corrente divina e o lança no abismo profundo. Depois de selar a porta com um selo eterno, ele ergue os olhos aos céus e proclama uma verdade que ecoa por toda a criação. Somente Lúcifer conhece a identidade desse ser, pois, em tempos antigos, quando ainda habitava nos céus, testemunhou a existência de anjos antigos, seres jamais mencionados diretamente na Bíblia, seres de poder incomparável, tão antigos quanto a própria criação. Como será a vida humana no céu? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Para começar, teremos corpos glorificados, livres de doença, dor e morte. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Continuaremos sendo indivíduos reconhecíveis, mas em um estado de perfeição. Em 1 Coríntios 15:35-49, a Bíblia explica que nossos corpos serão transformados em corpos glorificados. Nossos relacionamentos serão mais profundos do que nunca. Nos reuniremos com aqueles que amamos e que confiaram em Jesus. 1 Tessalonicenses 4:14-17 fala sobre esse reencontro glorioso. Imagine a alegria de viver relações sem pecado, sem egoísmo e sem separação. Também nos uniremos aos anjos para adorar a Deus face a face. Em Apocalipse 7:9-12, vemos uma grande multidão adorando diante do trono de Deus. E Apocalipse 4:8 menciona que essa adoração acontece dia e noite. E mesmo assim, nossa vida não será vazia ou sem propósito. Nossos dons e talentos continuarão existindo,
mas agora em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Você já viu fogo que não queima? Vento que muda vidas? Este foi o dia mais sobrenatural da igreja primitiva. Jesus tinha subido ao céu, mas prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo. Os discípulos esperavam em Jerusalém, orando, crendo. 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, em oração. Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Os apóstolos, homens e mulheres, unidos. De repente, veio um som do céu, como vento impetuoso, enchendo toda a casa. Sobrenatural, audível, poderoso, impossível ignorar. Línguas de fogo apareceram, repartidas, pousando sobre cada um deles. Fogo que não queimava, presença divina, visível, tangível, tremendo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, idiomas que nunca aprenderam. Milagre linguístico, sobrenatural. A multidão veio correndo, judeus de todas as nações, partos, medos, elamitas. Cada um ouvia na sua própria língua natal. Choque total. Como ouvimos na nossa própria língua? Eles estavam perplexos, maravilhados, confusos. Alguns zombavam, estão bêbados. Escárnio, ceticismo. Pedro se levantou com os 11 e pregou com ousadia. Isto é o que foi profetizado. Jesus que vocês crucificaram ressuscitou. Verdade poderosa. A multidão foi tocada no coração. Que faremos, irmãos? Pedro disse. Arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus. Chamado claro. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. 3.000. A igreja nasceu com poder, com fogo, com vidas transformadas. Pentecostes realizados. O Espírito Santo continua o mesmo. Ontem, hoje, sempre. Não se ajoelhe diante de ídolos. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Não faça